25% do total de municípios paulistas tiveram as contas de 2017 desaprovadas pelo TCE. Cada ano que passa, o número aumenta, assim como o prejuízo para as cidades. 1 em cada 4 prefeitos do estado de São Paulo teve as contas desaprovadas pelo TCE. Dos 644 municípios fiscalizados, 163 não passaram, o que representa 25% do total. Os números são de 2017, último ano analisado pelo Tribunal de Contas. Entre os principais motivos está o desequilíbrio entre receita e despesa. Quase metade das prefeituras que tiveram suas contas desaprovadas apresentaram esse problema. Houve também várias prefeituras que gastaram mais com o pessoal do que permite a lei de responsabilidade fiscal. Uma grande parcela dessas prefeituras estão com gastos acima. Prefeituras que deixaram de recolher os encargos previdenciários para o seu regime próprio, o regime geral de previdências, e também aplicações insuficientes no ensino. Um exemplo de cidade da macro-região com contas reprovadas é Barretos. O TCE apontou várias possíveis irregularidades, entre elas, encargos sociais não recolhidos, pagamento insuficiente de precatórios judiciais, de subsídios acima do valor fixado a agentes políticos, fraudes ocorridas na folha de pagamento dos servidores públicos municipais, não apresentação de documentos ao TCE, prejuízo ao erário, controle interno, pagamento de horas extras a servidores ocupantes de cargos comissionados ou funções gratificadas, demanda de vagas nas creches municipais e muitas outras. Mococa também teve parecer desfavorável pelas despesas com pessoal e reflexos abaixo do limite definido na lei fiscal, percentual superior ao mínimo exigido no segmento da saúde municipal, excessiva abertura de créditos adicionais, inadequado planejamento prejudicial ao equilíbrio das contas, déficit orçamentário e financeiro. Serrana é outro município que não cumpriu todas as regras, como despesa de pessoal acima do limite, encargos sociais, não recolhimento, precatórios judiciais, conselhos municipais da educação, infraestrutura das escolas, déficit de vagas nas creches, IDEB, infraestrutura nas unidades de saúde, atribuições dos cargos comissionados, gratificações e adicionais e servidores em desvio de função. A reprovação de contas de aproximadamente 25% dos municípios que vem acontecendo nos últimos 5 anos demonstra que os gestores públicos não estão qualificados a administrar o orçamento. Então, é necessário que, além do critério político, que ele passe pelo voto, ele tenha também noções de administração e do investimento público, do bom uso do recurso do erário. Como mudar essa realidade? Olha, a primeira mudança é que o eleitor tem que passar por um processo de escolha mais contundente, né? No momento de eleger o seu chefe do Poder Executivo, buscar profissionais qualificados, buscar profissionais que têm zelo na administração. Após isso, acompanhar a vida da Prefeitura, das câmaras municipais, fiscalizando e cobrando a cada ato. Os pareceres do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo são encaminhados para as câmaras municipais darem o julgamento final. Mesmo com apontamentos desfavoráveis, fica nas mãos dos vereadores aprovar ou não. Muitas vezes a decisão é política. É possível que isso aconteça. É possível que, se o Poder Executivo tiver uma situação muito forte dentro da Câmara e, logo, uma oposição muito fraca, pareceres desfavoráveis com irregularidades graves sejam ultrapassados por uma decisão política. E caso contrário, se uma Câmara não aprovar contas com parecer desfavorável, o prefeito pode ser multado e perder os direitos políticos por até 8 anos depois do julgamento. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Barretos informou que vai recorrer do parecer do TCE, respondendo a todos os apontamentos do relatório que dá base à rejeição das contas do município. Já a de Serrana falou que recorreu e que um dos fatores mais relevantes para o parecer desfavorável foi que o índice de despesas com pessoal apresentou acentuada melhora nos últimos 3 anos, próximo ao estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 51,2%.
Já a Prefeitura de Mococa não se manifestou até o fechamento desta edição. Agora, ao vivo, Ximene Osório traz mais informações sobre essas contas de 2017 não aprovadas. Ximene. Bom, Pussi, um dado até alarmante é que 1 em cada 4 prefeitos do estado de São Paulo tiveram as contas reprovadas. Boa tarde, doutor Gustavo. Esse índice representa um certo despreparo dos gestores? Boa tarde, Ximene. Boa tarde, Pussi, e a todos que assistem ao Jornal da Clube. É evidente que há um despreparo generalizado dos gestores públicos, sim. Entretanto, considerando que nós temos aí uma lei de responsabilidade fiscal que está completando 20 anos agora em 2020 e considerando que os poderes públicos municipais, eles têm servidores capacitados, servidores técnicos capacitados para realizarem as atividades do Estado, eu tenho dificuldade em atribuir 100% da responsabilidade dessas reprovações de contas meramente a uma falta de capacidade, um despreparo dos gestores. Eu vejo que a questão vai muito mais além disso. O que esse número deve representar para os eleitores na hora de escolher os novos candidatos nesse ano? O eleitor deve observar, é claro, se houve situações nas quais o gestor, ou melhor, o candidato que ele pretende atribuir ao voto dele, já teve situações aí relacionadas à reprovação das contas. Verificar também o seguinte: muitas vezes essa reprovação de contas vem acompanhada de uma irregularidade insanável, o que traz a chamada improbidade administrativa, ou seja, uma deslealdade para com o poder público. Então o cidadão ele deve observar todo esse aparato antes de escolher o seu voto futuro. O Tribunal de Contas encaminha os pareceres para as câmaras municipais julgarem. Qual a responsabilidade dos vereadores diante disso? Os vereadores em uma Câmara Municipal, nós sabemos que eles não têm conhecimento técnico, né, para verificar se o relatório do Tribunal de Contas está ou não correto. Entretanto, existe um corpo técnico que deve observar esse relatório e assessorar esses vereadores. O vereador, então, ele deve agir com responsabilidade, com atenção, pensando primeiro no povo e depois no aspecto político na hora de fazer a sua votação. Porque muitas vezes a decisão é política e depende aí da base e da oposição. Eu arrisco falar que é muito mais do que muitas vezes, é quase que a totalidade das vezes. A gente observa que em época de votação das contas do prefeito, em vários municípios, existe uma espécie de negociata, existem inclusive ameaças para se buscar o apoio da maioria dos vereadores. Da forma como é feito, né, como é feita essa votação, hoje abre um espaço aí para um balcão de negócios político. Tá certo, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube e daqui a pouco eu volto com outras informações. Pussi. Até já, Ximene.